7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 35. Abaixa. Não, eu ia falar. Não, eu ia perguntar o que você achava que rimava essa e eu ia mandar. Aí eu até fiquei pensando que você ia ter que, colocar um pi assim. Saco mesmo. E o que a gente vai falar hoje, Amandinha? Hoje, o nosso episódio é sobre os mísseis nucleares e a sua ligação com os OVNIs. Uau! Bem louco. Muito doido. Mas antes da gente começar, quem é você? Hoje tem a ver com Telebombastic, então eu sou... Você é o Mr. Bombastic. Sou o Mr. Bombastic. Você é o Mr. Loba Loba. Mr. Loba Loba. Não, eu quero ser aqueles... Os estrelinhos, assim, sabe? Uhum. Tá. Eu sou o Bomberman, o pretinho, que ele gosta mais do... o Bomberman o pretinho. Player 2. Player 2? Uhum. Tá bom. Gente, antes de começar, a gente quer pedir pra vocês, se por favor puderem deixar um like, um comentário, se inscrever. Mais uma vez, uma casa de $1 milhão. Exatamente, a gente tá pedindo que a gente vai conseguir, entendeu? Um dia... Então, assim, não esqueçam também de seguir no Instagram, @papo.estelar. E o nosso ETzinho que fica louco agora. Pig. Esse é o TheGogs, @TheGogs. Segue ele lá. Segue lá o TheGogs. Né? E hoje sou eu que começo? Não lembro. Hoje sou eu que começo. Verdade. Não sei. Ou vou começar. Então, comece. Vamos começar a nossa história. Então, nós vamos começar falando sobre as incidências de mísseis nucleares e OVNIs no passado. A gente tem que dar um contexto pro que a gente falar. Porque a gente vai começar a falar, atrelar isso a uma coisa, né, que aconteceu. Uhum. Depois a gente vai contar essa história para vocês poderem entender uma questão de intradimensionalidade da vida que é um pouco complexa. E então, tem que ser esmiuçadinho, né? Senão fica difícil... Tem que ser por partes, do tamanho de comprimidos de idosos. Tylenol. Então, assim, um grupo formado por 6 oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, desculpa, e um pesquisador de OVNIs afirma que extraterrestres têm sobrevoado base de mísseis e desativado bombas nucleares durante a história. Embora a notícia seja um tanto estranha, acreditamos que possa ser verdade. Eu não acho que possa, eu acho que é verdade. Eu creio que sim. Né? O capitão de lançamento Robert Salas, grande Robert Salas, né? Ele disse: a USAF tem... A USAF. Não. A USAF tem mentido sobre os impactos de OVNIs em bases nucleares na segurança nacional. E nós temos provas. Se tem prova, é o que basta, entendeu? Prova tem muito. É aquela coisa. É que a prova é sempre de um jeito meio... A gente pegou esse documento meio legal porque eles não iam deixar a gente pegar, então... Mas além, de provas de documentos, são vídeos, assim, claro isso aí, então eles nem deixam nem a gente nem chegar na mesma sala que tá o vídeo. Entendeu? Diz que tem não sei quantos andares lá pra baixo do Pentágono, né? E fica guardado lá. Eles... Cabuloso. Eles guardam os ouros perdidos dos maias. Uhum. E esse grupo, né, de ufólogos e ex-militares afirma que os objetos voadores não identificados têm sobrevoado locais com armas nucleares desde 1948. E foi mais ou menos a época onde aconteceu o Roswell, onde começou a onda de aparição, assim, de aparições, né? E que ele possui documentos que comprovam isso. Em muitos casos, os mísseis apresentam mau funcionamento ao mesmo tempo
que objetos em formato de disco voam silenciosamente nas proximidades das bases. Silenciosamente. Os caras são discretos, né? Na surdina, né? Então, outro membro do grupo, Charles Halt, esse já apareceu umas 3 vezes aqui, ele é o... A gente ele é o gosta de ex- falar dele. Ele é o ex-militar que mais tem, assim, conhecimento, provas e vivenciou essas coisas, Aham. assim, né? Pela área que ele trabalhava, né? Sim. Então, assim, ele afirma ter visto um objeto voador no formato de disco lançando um feixe de luz em direção à base da RAF, Royal Air Force, em Bentwaters, na Inglaterra. Após isso, ele ouviu no rádio que a aeronave teria pousado em uma área de armazenamento de áreas nucleares. Tem que fazer que nem agora, esse programa vai ser que nem o... O Rodrigo do Faro e o Ratinho. Ui, ele gosta. Vamos comprar um negocinho para fazer os sonzinhos, né? Então, o Arquivo Nacional do Reino Unido vem divulgando lotes de documentos secretos sobre casos de objetos voadores não identificados. Os arquivos contêm dezenas de relatos de OVNIs entregue ao ministro da Defesa, datados desde 1995 até 2008. 2008 foi onde o negócio pegou fogo. Na realidade, eu acho que o problema com as bombas nucleares, mísseis e tudo mais era um pouco mais antigo. A gente vai chegar lá. Calma. Né? E a gente vai explicar o porquê, né? Tintim por tintim. Eu acho que isso tudo, esse negócio de esconder informação, só tem 2 alternativas para eles fazerem isso. Esconderem a informação. Faz. Uma delas seria que eles não querem dar o braço a torcer para a sociedade, de que eles estão basicamente de mãos atadas, quanto ao fato que eles são 100% incapazes de nos proteger do que eles acreditam ser ameaças de fora da Terra, né? O que traria uma descredibilidade de como o sistema governamental geral da Terra, do planeta, funciona, Sim. né? A outra teoria é que eles devem guardar fotos de OVNIs e extraterrestres para montar uma revista para maiores de 18 anos, tipo aqueles pôster da Playboy. Tava demorando. Você abre assim, cai assim um clim, clim. Ah, que nave, mano. Que tem aqueles carros de... Aqueles negócios de carro antigo. Olha esse velho. Uau, insano. Né? Mas eu acho que a primeira opção é... É um pouco mais viável, eu acho, a primeira. Um pouco. Mas por um tiquinhozinho, assim, por um Olha, tris. por um tris. Literalmente. Que não pode ser a segunda aqui. Né? Aham. Mas Entendi. agora a Amandinha vai falar pra gente uma coisa muito interessante que... Sim, né, que é sobre... aumentar-nos. Que é sobre o desarmamento desses mísseis nucleares, no caso, né? Em setembro de 1964, a Força Aérea Americana se preparava, né, para uma série de testes de lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, que são conhecidos como ICBMS, em uma base na Califórnia, né? Eles estavam no caso. Esses mísseis reduziriam o tempo de viagem necessário para atingir a União Soviética de 12 horas, né, com bombardeiros P-52, para apenas 30 minutos. Então, tipo... Então, eu até, se não me engano, o teu irmão me falou que eles têm que colocar, por exemplo, para bater um míssil desse, eles teriam que colocar uma base no meio do caminho, por exemplo, a guerra... aqui a gente tá falando da guerra com a União Soviética, a Guerra Fria. Então, assim, eles teriam que ter no meio do oceano, ou no Alasca ali, alguma coisa, e eles tinham para interceptar esses mísseis no ponto 0, que seria entre um caminho e outro, porque uma vez que ele passa, eles não conseguiriam mais alcançar o míssil, então eles teriam que meio que bater de frente num ponto de encontro em comum. Então, tipo, esse tipo de míssil, que é míssil balístico, não sei o quê, ele diminuiu tanto tempo que o jeito que eles usavam para se defender de mísseis nucleares Teria que ser muito melhor teria que pensado, ser planejado assim, de antemão. Então, Sim. tipo, porque isso senão ia ficar inviável realmente para eles conseguirem buscar abater. o míssil. Sim, não imagina. não teria como. Não, e a velocidade, né? 30 minutos. Cara, que absurdo, né? Insano. Desculpa, pode continuar. Vamos lá. Achei Mas eu fiquei com interessante. uma dúvida. Você falou no meio do oceano ali e tal, ou do Alasca? Na parte ali mais pra cima, que ficaria mais ou Então menos eles entre a Rússia e os conseguiriam... Estados Unidos. Ah, entendi. Entendeu? Muy bien. Uhum. E no caso, isso era muito perigoso, né? Porque era necessário só
uma ordem para o lançamento, né, dessas armas ser efetivado no caso. E em uma fração de segundos, né, um ataque termonuclear partiria em direção ao inimigo. E para filmar, né, esses testes de mísseis, o cinegrafista da Força Aérea montou uma câmera telescópica super leve e sensível a mais ou menos 200 quilômetros de distância, né, do noroeste da base, em um local bem alto. Vale lembrar também, né, que a ogiva usada nesses testes era uma ogiva falsa, o que era comum se tratando de testes. Assim, segundo informações que só eles têm. Também, né? Porque, me desculpe, um extraterrestre não iria, com toda, Aham. né, não iria interceptar um míssil de teste. Sim, porque ele não teria potência Não, suficiente ele não pra... teria nem motivo pra fazer isso, porque se é um míssil de teste, é uma coisa, vou jogar um papel, uma bolinha de papel. Ah, vou jogar um míssil nuclear. Você acha que o OVNI vai parar a bolinha ou... Ai, nossa, me confundi aqui, Zorg. não, Zorg não se confunde. Não, sem condições. Não. E aí, depois de filmar o lançamento, o tenente Jacobs, que era o cinegrafista, né, em questão, ele levou as filmagens para análise. Aí, no dia seguinte, né, o comandante Major Florence Bassman mostrou a eles imagens recém-reveladas para o espanto de Jacobs. Um OVNI entrou em um quadro e viajou ao lado do ICBM, né, a mais de 17.700 km por hora. Uhum. Tipo, né, qual a probabilidade de ser uma... Um estilingue. tipo, Uma mas assim, zarabatana. que nem os caras sempre, não, mas é que era um passarinho, não, era uma aeronave da Força Aérea, tipo, cara... Olha, no mínimo tinha que ser o gato a jato do pica-pau, velho. Se for nesse caso, eu até acreditaria, entendeu? E aí o foguete foi lançado perfeitamente, mas de repente uma nave, né, parecendo um disco, aparece nas filmagens e começa a girar em torno da ogiva e parece disparar um raio. E logo após esse ocorrido, ela queimou na atmosfera. Ou seja, o foguete foi destruído ou derrubado, né, e tal. E não havia outra opção, segundo os especialistas. Ou ele foi destruído, ou ele foi derrubado, sendo destruído. Não tinha como ser uma falha, o jeito que aconteceu. E não... esse daqui, no caso, é daquele vídeo que a gente viu, né? É que eles até fizeram uma reconstrução com um OVNI. Eu até acho que eu até acho que a gente chegou a ver uma filmagem que eu acredito ser real. Então, aquela que a gente viu há um tempão atrás, pelo menos o que tava mostrando foi num documentário também que a gente viu, porque nesse último vídeo que a gente viu foi de um... Sim. Mas eu vi uma Aquelas simulações, assim, que eles fazem que nem no Linha Direta, assim, sabe? Que eles fazem... Linha Direta, a gente tá ficando velho. Tá ficando não. Já foi, né? Foi, né? Mas eu acho isso incrível, sabia? Os extraterrestres prezam mais pela nossa segurança do que, entre aspas, nós mesmos. Né? Porque, entre assim, aspas, né? Nós porque mesmos. eles... Não respondem assim, tipo, por nós, né? No caso. Então, eu vejo, assim, que os extraterrestres são tipo aquelas mães... super protetora, que cuidam dos filhos com todo carinho, enquanto o governo é aquele pai que larga a criança ladeira abaixo num patinete sem freio, que nem o pai do Super Eric. É o Super Eric. É o Super Eric. Sim, Lembra do Super Eric? Lembro, saudoso. Finado Super Eric, coitada da criança. Não, brincadeira, ele passa bem. Passa bem. A gente acha. Depois daquela... E o pai mandou botar o capacete, Eric, você não colocou. É verdade. Então agora eu vou falar sobre outro caso surpreendente. Conte. Esse é bem surpreendente. Mais surpreendente do que surpreendente. Ai, meu Deus, estou nervosa. É uma história que a gente já viu também em documentários. Eu tentei relatar do jeito, né, mais legal possível. Mas vamos lá, porque é uma historinha, é uma mini história dentro do episódio. Vamos lá. No centro de Montana, no dia 16 de março de 67, o capitão Eric Carlson Olha ele aí. E o primeiro-tenente Walt Figel estavam abaixo do solo no E-Flight Launch Control Center, conhecido como LCC. Que seria um tipo de uma cápsula que fica abaixo da plataforma de lançamento de míssil ou próximo, mas abaixo do solo. E haviam diversas equipes de manutenção de mísseis e equipes de segurança que estavam tudo acampado nessas duas instalações, porque seriam em dois locais simultâneos, porque eram 10 mísseis, né, que eles iam testar.
Na noite anterior, eles teriam realizado alguns trabalhos lá e tal, e acabaram pernoitando por lá mesmo, naquelas barracas provisórias, né? E durante as primeiras horas da manhã, mais de um relatório chegou das patrulhas de segurança e equipes de manutenção, dizendo que eles tinham visto um OVNI no local. Um OVNI foi relatado diretamente acima de um dos silos de lançamento, né? E descobriu-se que pelo menos um oficial de segurança foi tão afetado por esse encontro que nunca mais voltou ao local de serviço para realizar a parte da segurança. O cara ficou afetado? O cara ficou traumatizado. Provavelmente, porque, cara... Não é todo mundo que tá pronto pra... E esses silos geralmente são um local bem aberto, então, tipo, não tem como você... Nossa, passou por trás da árvore. Não, você olha e fica, tipo... Caraca. Você nem... A céu aberto, assim. Eu acho que a pessoa não consegue nem compreender, assim. Pois bem, por volta das 8h30 da manhã, Fiegel, o vice-comandante da tripulação, que iria voar com os mísseis balísticos no B-52, ou iam ser lançados, depende da... Eu me lembro que tinha uma história que alguns iam ser lançados, 10 iam ser lançados, porém 2 iam ser levados por um bombardeiro. Então, provavelmente eles eram da tripulação desse avião, né? Ah, entendi. Então, assim, ó... eles estavam informando Carlson, né, que era o comandante dessa tripulação, que dava as ordens, se não me engano, terrestres, né, sobre o status do voo que poderia ser realizado quando a buzina de alarme soou. Um dos mísseis Minuteman que eles supervisionavam teria entrado em alerta. Isso significa que o míssil havia se tornado inoperável. Do nada. E isso era em um dos 2 locais onde as equipes de manutenção haviam acampado na noite anterior. Sim. Ele teria ficado chateado e disse que pensou que o pessoal da manutenção não o notificou conforme exigido pelo procedimento. Foi então que Fiegel ligou imediatamente para o local do lançamento do míssil. Né? Quando Fiegel conversou com o segurança do local, ele informou que ainda não haviam realizado nenhuma manutenção naquela manhã. Por isso eles não tinham informado nada. E também afirmou que um OVNI estava pairando sobre o local. Fiegel lembra de pensar que o guarda que ele havia telefonado deveria estar bebendo alguma coisa. E é real. Imagina o nível de chateação que ele estava, então, no caso, né? Devia estar... meio pistoso. Olha, pra ver um OVNI, eu acredito que, assim, tomando um chá... Não adianta você tomar álcool. Pra ver um OVNI, você tem que tomar um chá de fita ou um chá de cogumelo. Eu não acho que tenha a ver com apenas beber, assim. Porque, eu acho que beber não vai causar uma alucinação na cabeça da pessoa. Porque se fosse assim, quando a gente fosse fazer vigília ufológica, a gente ia levar um Jack Daniels e via... Open bar. Open bar de OVNI também. Não faz nem sentido isso, né? Tipo, a pessoa, se ela tá vendo, é porque ela tá vendo realmente, ou ela está sob efeito de alguma substância que não álcool. Bem mais forte. Entendeu? Mas eu vou continuar aqui no caso. No entanto, os outros mísseis entraram em alerta, né? Um foi desativado e tal, mas outros entraram em alerta. Em segundos, todos os 10 mísseis ICBMs, eles estavam fora de funcionamento. E aí os mísseis teriam uma condição chamada de no-go, que seria falha ou inoperância dos mísseis. Um por um. Cada míssil, eles foram se tornando, assim, inoperantes mesmo, né? Não ia ter como ser feito o lançamento nem nada. Sim. E aí, quando o procedimento da lista de verificação foi concluído para cada míssil, eles descobriram que cada um dos mísseis havia saído do estado de alerta devido a uma falha do sistema de orientação e controle. A energia não havia sido cortada para isso acontecer. Os mísseis simplesmente não estavam operacionais porque, por alguma razão, né, inexplicável, cada um dos seus sistemas de orientação e controle estava com defeito. Eu acho que foi ali um extraterrestre, botou um imã na bússola que eles usavam pra se nortear. Trocou o norte magnético ali. Mentira, porque não usavam bússolas, né, gente? Aí, sei lá, né? Não das convencionais, né? Eu achava que eles faziam, eles colocavam em cima do míssil, assim, colado com uma fita crepe, a água, uma folhinha e um... Isso, uma agulha imantada ali, exato. E aí, o que aconteceu?
2 equipes de alerta de segurança foram enviadas da central de lançamento para os locais onde as equipes de manutenção estavam presentes. Figel não havia informado as equipes que um dos guardas no local havia relatado um OVNI, né? Ele achou melhor deixar essa história abafada. Deixa quieto. Aí, na chegada ao local de lançamento, uma das equipes de segurança informou que os OVNIs foram vistos pairando sobre cada um dos locais de lançamento por todo o pessoal de manutenção e segurança presente nesses locais, né? Então, tipo, não é um cara que tava ali tomando um corotinho que, tô doido aqui, viu um negócio. Não, todo mundo viu, né? Sim. E aí o capitão reserva da operação, o James Crawford, ele lembra que tanto o Carlson quanto o Figel, né, ainda estavam visivelmente abalados com o ocorrido. E o Crawford também lembrou que as equipes de manutenção trabalharam nos mísseis o dia inteiro e até tarde da noite durante o seu turno, né, para colocá-los de volta em funcionamento. Porém, os mísseis acabaram ficando fora de serviço por um dia inteiro. Então, Imagina. né, você vai vendo aí como é que é o esquema, né? Aí, na manhã seguinte, o suboficial de segurança ligou novamente. Dessa vez, ele estava claramente assustado e estava gritando as seguintes palavras, tá? Você quer... é uma conversa entre 2 pessoas. Você quer fazer... Quem? Eu sou o James. Você é o James Crawford. Porra. Então, é uma conversa entre o suboficial de segurança... Eu sou o suboficial de segurança. E eu sou o James Crawford. E ela é James Crawford. Senhor, há um pairando do lado de fora do portão da frente. O quê? Um OVNI está apenas parado lá. Estamos todos apenas olhando para ele. O que você quer que façamos? O quê? Como é? Eu realmente não posso descrevê-lo. Está brilhando em vermelho. O que devemos fazer, senhor? Certifique-se de que o local é seguro e eu ligarei para o posto de comando. Senhor, eu tenho que ir agora. Um dos caras acabou de se machucar. PS, me caguei todo, senhor. Câmbio desligo. Ai, mentira isso. Ele não falou não, seu mentiroso. Essa última frase do PS pra frente não existiu. Tá bom. Tá? Eu imaginei. Eu imaginei que isso não ia estar nos autos. Senhor... Senhor, me Me caguei. caguei todo. Câmbio desligo. O cara mandou um câmbio desligo. Eu me desligo. Câmbio desligo, né? Ai, meu Deus. E todos esses fatos levaram ao cancelamento de qualquer teste, né, ou qualquer ação planejada, possivelmente evitando algum atrito nuclear. Porque a gente não sabe porque eles estavam fazendo teste ou eles estavam realmente planejando alguma coisa. Vai que... Tipo, aqui eles contam como se fosse o teste, né? Mas e se não fosse? Tipo, os caras iam intervir mesmo pra... Não, se fosse só agora eu vou contar. Então me indiga. Eu vou contar por que eles estariam evitando procedimentos nucleares. Obviamente, né? Em primeira instância, não sei se em primeira instância, mas um dos motivos seria pra gente não se explodir, né? Seria um dos motivos. Mas tem um conceito que é um pouquinho mais complexo de explicar, né? Tipo assim, uma bomba nuclear poderia, teoricamente, ter consequências interdimensionais. Ou seja, causar algum problema numa dimensão que a gente não enxerga, porém ela existe. Sim. Tá? Existem casos específicos que mostram que a detonação de uma bomba nuclear tem efeitos cascatas além de apenas nossas 3 direções lineares. Tá? A gente até falou isso em outro episódio, né? A gente comentou sobre isso. Então, assim, o calor de uma detonação pode acidentalmente detonar uma segunda reação em cadeia em casos extremos. A chance disso acontecer seria algo em torno de 1 em 1 milhão, devido a condições específicas sobre quais essa parte de detonar, assim, a detonação nuclear ocorre, né? Seria no processo, isso aí, a explosão nuclear ocorre no processo de compressão de plutônio usando explosivos convencionais, né? Sim. E isso é chamado de Zerp Point Safe. Tá? Antigamente, com projetos mais pobres, né, com menos investimento e menos tecnologia, havia uma chance em 1000 disso acontecer. Então, a cada 1000 bombas nucleares que a gente soltasse, provavelmente uma teria efeito em cascata que alteraria uma outra, né, realidade que a gente não consegue ver, que a gente só vê em 3D, talvez.
Estamos falando de 4, 5D, Sim. né? Mas tem uma coisa que eu não entendo. Tá? Os caras falam a mesma coisa sobre o derretimento nuclear, que seria o meltdown, né? A gente Aham. até tava vendo um documentário sobre isso esses dias, né? Uma chance em 1 milhão. Ok. Fukushima e Chernobyl foram 2 chances de 1 em 1 milhão. Sim. Dentre 447 usinas. Então, não é entre 1 e 1 milhão. Aí a gente já começa a ver que realmente não é isso que às vezes os estudos mostram, né? Assim, ou a gente deu muito azar e foi completamente contra tudo, todos os números, ignorou toda a matemática, ou o Zé Orê que faz as estatísticas é um orangotango, cara. Só pode, porque... tipo, às vezes os estudos são Não, esses estudos são feitos com condições meio que... otimistas demais, É, assim. É que eu nem aquela acho. parada que eles falam, tipo, pra você fazer um cálculo, assim, em física. Você pode excluir o que você quiser na física, entendeu? Mas, tipo, vai ser um cálculo errado. Porque Vai se você fazer não sentido, colocar... vai dar um número no fim, mas não é é o número irreal, correto. aham, exato. Sim, E esse negócio das interdimensões ali, Uhum. tipo, de afetar, por exemplo, os ETs lá vieram, fizeram isso porque senão ia afetar eles em outra dimensão. A gente já teve um exemplo disso num outro documentário, eu não vou lembrar qual agora, que é como eles explicam assim, como se a gente estivesse num prédio. Uhum. Então, tipo, os andares aqui de baixo estão pegando fogo. Vai afetar os de cima também. Entendeu? Assim. Então, tipo, não é como se só a gente fosse se lascar, que pode gerar toda uma reação em Uhum. outras dimensões também. É bem complexo, né? E eu citei 2 casos, mas a gente também não pode esquecer que existe um terceiro que quase aconteceu. Se não me engano, foi por conta de 30 minutos que foi. Que tem, que tem até na Netflix o documentário, a gente recomenda, que é o Meltdown, que é na Pensilvânia, né? Three na Mile Three Mile Island. Island lá, né? E aconteceu diversas coisas que a gente nem sabe. Então, antigamente existia uma chance em 1000, provavelmente era uma chance em 10. Aham. Então, Eu acho mais eu acho viável ser assim mais mesmo. viável, aham. né? Mas, Amandinha, você está encarregada de explicar pra gente um pouquinho sobre a interdimensionalidade. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Então, sobre a interdimensionalidade, né? Uhum. Um documento denominado Memorando 6751, que foi datado de julho de 1947, enviado ao FBI por uma pessoa anônima, que afirma ser ex-chefe de um departamento universitário. O autor, né, no caso desse documento, ele sugeriu que esses OVNIs carregavam alienígenas semelhantes aos humanos, de um mundo etérico, em uma dimensão diferente da nossa, movendo-se para dentro e para fora da nossa dimensão, e quem sabe até mesmo para um universo sobreposto ao nosso. Isso a gente também já comentou em outro episódio, que quando aparece os OVNIs assim e do nada eles somem, é que eles podem estar passando tipo de uma Sim. dimensão para outra, né? Uhum. E é como se fosse, a gente até usou o exemplo lá da faixa de rádio lá, que fica entre uma estação e outra, e tipo, Exatamente. pode ser um esquema desse, entendeu? Pode mesmo. E por isso que em alguns avistamentos, né, a gente vê essas naves e tal sumir, desaparecer. E a gente acredita muito, né, nessa teoria, mas a gente vai explicar por quê. A gente vai usar exemplos de pessoas, né, que foram abduzidas e conversaram, né, com ETs e tal. E em vários relatos, os ETs mostraram da onde eles estavam vindo, né, pra essas pessoas que foram abduzidas. Acho que os rios e outros... Teve 2 casos que a gente fala. Teve, era dos rios e o outro não Um lembro. deles, eu não lembro se era o do Hermínio e Bianca. Acho que foi o do Hermínio e Bianca. Era, verdade. Hermínio Bianca e os rios, Foi com a Bianca que eu acho que o extraterrestre conversou sobre isso aqui. E ela não entendia ali exatamente de onde, mas depois ela escreveu, né? E daí, ao levar essa informação para os astrólogos e astrônomos e tal, na verdade, mais astrônomos, né? Os astrólogos, tipo, é uma parada meio diferente, no caso. Eles confirmaram a existência de um planeta com essas descrições, assim, naquele quadrante e tal. O mapa feito pela pessoa mesmo. Então, né, tipo, uma pessoa que pode ser sem estudo ali e tal, ela conseguiu escrever ali tudo, tipo, detalhar certinho como seria e realmente tá lá aquele planeta naquele lugar.
Então eles mostravam, né, esse mapa e que apontava, né, para um quadrante e tal, e eles mostravam que o planeta tava lá, tipo, que é meio, no mínimo, estranho, assim, sabe? E, pois bem, né, mas aonde que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar no ponto que esses planetas ficariam a muitos e muitos, sei lá, milhares, assim, de anos-luz, milhões. dezenas, centenas, Uhum. e, tipo, realmente muito longe, assim, da onde é a nossa Terra, no caso. E se a gente realmente acredita, né, que a viagem interestelar existe, é improvável que esses alienígenas viajam por meios convencionais. A distância entre as estrelas é imensa, é um troço absurdo. Sim. E não existe nenhuma evidência de que alguém no espaço tenha feito uma tecnologia que permite um viajante espacial viajar mais rápido ou até mesmo na velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz é a velocidade mais rápida possível no nosso plano físico, mas talvez não seja em outros planos. Por isso essa questão da interdimensionalidade e tudo mais. Aí, né, quem sabe se em uma dimensão diferente não exista uma locomoção, mas tipo algum tipo de teletransporte, assim, ou exista alguma faixa da qual o deslocamento seja instantâneo. Nem uma parada do buraco de minhoca, assim, sabe? Tipo, você entra e pá, aparece lá no outro lugar instantaneamente. Talvez o buraco de minhoca em si, quando você entra de um lado e saia do outro, um exemplo. Ou, levando em consideração que você entra num buraco negro e pode sair num buraco branco, que ele só expele coisas, a gente está lidando com algo que talvez esteja um num ponto, outro no outro, a gente vá até um ponto, porém essa parte onde dobra, a gente não viaja, tipo, dobrando literalmente o universo, mas sim, quando a gente entra, a gente vai por uma outra dimensão, uma realidade paralela, por assim dizer, e saia do outro lado utilizando um plano do universo que fica em paralelo, né, com o nosso. Então, talvez seja usado por uma locomoção indireta. Você passa, digamos que você vai entrar aqui e sair aqui. Quando você está nesse meio do caminho, que é quase instantâneo, você está em outra faixa de existência, entendeu? Só que onde fica essa faixa de existência em relação ao nosso universo? Não se sabe. Exatamente, a gente não tem como saber. E outra coisa, tipo, às vezes quem pode estar vendo esse vídeo e falar, ai, nossa, mas vocês são isso, são aquilo, como é que vocês estão falando isso? Gente, são teorias e pelo menos a gente tá tentando pensar em alguma coisa que possa vir fazer algum sentido, assim, entendeu? Não, mas não é tão absurdo. Tem bastante cientistas que falam de dimensões paralelas e coisas do gênero. Sim, então, assim, se eles falam algo assim, eu não vejo por que somar A mais B. Sim, e a gente pelo menos tentar raciocinar em cima, sabe? Pensar sobre o assunto, né? Exato. Às vezes, mas isso é um absurdo. Mas se a gente começar a colocar a pessoa que fala que isso é um absurdo pra pensar ou pra comentar algo que ela entende do ponto de vista dela, logo pode ser a que gente ela está pensando deixe de... mais sobre a coisa, né? E pode ser que ela deixe de pensar que é um absurdo e começar... Ou ela pode convencer a gente de que ela tem uma outra teoria, talvez similar, mas um pouco diferente, que também faz sentido. Claro. Muitas coisas fazem sentido no universo porque o universo é muito louco. O universo só não é sem sentido porque ele respeita as leis da física. Exatamente. Assim, dentro do possível, né? Dentro do possível. E se você quer saber quão louco o universo é, vai lá e vê o vídeo anterior que a gente deixou aí, beleza? Exatamente. Mas, voltando ao assunto, a gente quer deixar aqui uma perguntinha, né? Será que eles não teriam interesse em anular esses testes nucleares em geral? Porque isso poderia afetar a fábrica de uma dimensão da qual eles utilizam, ou para transporte, ou para seja lá o que for. Vai que, né? Não sei. E é claro que se a gente acredita que eles estudam o nosso material genético e precisam da gente por algum motivo, existe a possibilidade desses ETs, né? Eles estarem apenas nos protegendo realmente, porque a gente é muito doido, entendeu? Se deixar a gente se mata tudo aqui na Terra, né? Sim. Porém, né, existe também a possibilidade deles estarem prevenindo que a gente destrua não só a nossa dimensão da realidade, mas também a deles, como a gente já tinha comentado, né? Sim. E tudo é possível. Hoje em dia tudo é possível, né? Hoje em dia tudo é possível. Imagina, cara, o extraterrestre lá na outra dimensão, fazendo uma oração antes de mimir, assim. Quando vê do nada um arrombado do planeta Terra, solta uma bomba atômica, causa uma destruição que ultrapassa a dimensão.
sai voando o boneco, velho. O ETzinho com aquela touquinha de dormir, assim, sabe? Aham. Caramba, vou ter que ir lá salvar Cara, os olha caras assim de novo. as paredes do apartamento dele, tudo. O apartamento do ET. Ah, não, vai entrar infiltração agora. Ai, Cristo. E assim, levando tudo isso em consideração, a gente poderia pensar em uma quarta dimensão, onde o tempo seria um fator visível. Sim. Porque o nosso cérebro, né, ele só consegue processar, ver até a terceira dimensão. Porém, os cientistas acreditam haver uma quarta ou quinta dimensão, né? Então, isso significa que na quarta dimensão, o tempo é um fator visível. E se os extraterrestres têm acesso a eventos do passado e futuro e tal, por conta dessa quarta dimensão, isso seria um fator interessante se a gente pensar que, de alguma forma, eles poderiam ter enxergado algo que poderia ter acontecido com essas ogivas. Então, tipo, eles já viram lá à frente, né, no caso, e para isso não acontecer, eles desarmaram essas bombas para que, tipo, a gente não tivesse afetado, assim, essa dimensão e a dimensão deles e talvez outras, entendeu? Eu acho isso bem possível. Plausível. Outra coisa também que é bem interessante de colocar aqui, né, pra gente falar, é que antigamente a gente tinha muitos relatos, né, jovens, e as pessoas falam, mas naquela época tinha muito, agora tem menos. Não, agora tem muito, a gente vê todo dia. Sim. Muita coisa doida. Todo dia. Então, assim, o que acontecia para os OVNIs ficarem mais expostos? Eu tenho uma teoria, tudo é teoria, mas Sim. eu tenho uma teoria bem plausível quanto a isso. Imagina que a gente está numa época onde a gente está criando mísseis nucleares. A gente tem o conhecimento raso sobre isso, a ponto de 1 em 1000 dar um problema grande, é muito. Isso é mais do que o admissível para muita coisa. Então, assim, agora você pensa. A gente tá lá e começou a criar essa coisa de bombas atômicas, energia nuclear e coisa. Tudo mais ou menos nessa época ali, depois dos anos 40, dos anos 50, lá até os anos 80, foi meio que o boom dessa tecnologia, do crescimento, como é que é, da difusão disso. Então, o que eu acho? Baseado em relatos de pessoas que trabalhavam em não só usinas nucleares, porque usinas nucleares nunca foi tanto o problema, mas em instalações militares que mexiam com energia nuclear ou mísseis nucleares ou ogivas nucleares ou qualquer coisa nuclear que poderia dar problema, sempre houve, segundo todos os relatos que a gente pesquisou para esse episódio, sempre em alguma base, em algum determinado momento da história, houve o envolvimento, ou pelo menos uma quantidade muito grande de avistamentos de OVNIs muito próximos, em cima, aos arredores do local dessa instalação que tinha esses mísseis, né? É porque às vezes, tipo, a gente só fica sabendo dessas coisas assim porque, quase deu alguma coisa muito feia. Porque eles, tipo, contaram porque, sei lá, saiu na mídia, alguma coisa assim. Porque vazou a informação. Exatamente, mas pode ter acontecido tanta coisa assim que a gente não tem ideia, e por isso esses seres estarem ali, esses discos voadores estarem ali pra realmente impedir que algo pior acontecesse. Sim, um dos relatos que mais me chamou a atenção foi de um cara que trabalhava na parte da manhã, num silo de mísseis nucleares. E ele falou que ele perdeu as contas de quantas vezes ele teria visto OVNIs em cima do local onde ele trabalhava, a um ponto onde ele tinha um amigo, eu não vou lembrar o nome do cara porque eu vi num documentário, eu não coloquei aqui pra comentar sobre ele, mas ele tinha um amigo que eles contavam quantas vezes na semana tinha avistamento. E um perguntava pro outro, que eles trocavam de turno. Aí quando eles trocavam de turno um com o outro, ele falava, viu quantos? Essa noite eu vi um, essa noite eu não vi nenhum. E no final do mês, eles estavam com tipo, eu tô com 10, ele tá com 12, ele ganhou esse mês. Eles jogavam pra ver quem via mais, quem tinha visto mais avistamento. Então, tipo, cara, e essas coisas geralmente são em locais muito afastados
E pra eles é ótimo, porque daí só um grupo seleto de pessoas vai acabar vendo Aham. eles e eles vão poder... Porque assim, eu acho que eles não têm opção. Eles têm que vir pro físico pra conseguir interceder em Aham. alguma coisa que acontece. Porém, como não tem nada em volta, eles meio que... Bom, a gente vai se colocar à vista de pelo menos 30 pessoas. O cara que trabalha aqui fora, o cara que tá dirigindo isso, o cara não sei o quê. Sim. Mas isso não apresenta problema. Porque eu acho que se fosse, por exemplo, num lugar onde tinha muitas pessoas, eles provavelmente esperariam, eu acredito, né? Esperariam um míssil ser lançado pra desarmar no Na ar. frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, acho que não. Será que não? Não, acho que não. Eu acho que eles têm regras expressas pra fazer o seguinte, né? É o que eu penso. Você pode aparecer pra todo mundo na quantidade de pessoas que você quiser. Porém, só se for num caso onde não haja como você desarmar a bomba depois dela ser lançada. Então, tipo assim, eu acho que existe meio que uma conduta pra... Você quer aparecer pra pessoas, então vai ser só pra aquelas pessoas seletas. Você quer aparecer pras pessoas pra desarmar um míssil nuclear? Você pode aparecer pra quantas pessoas você quiser. Mas se puder, faz escondido. Aham. Entendeu? Porque, cara, ia ficar muito na cara. E Ia tipo, ficar muito também, na cara. eu acho que hoje em dia a gente tem uma cabeça muito melhor pra entender, assim, esse fenômeno ufológico, né, e tal. Uhum. Mas antigamente, tipo, a galera tinha uma cabeça diferente mesmo. Sei lá, é criado na igreja, nasceu numa família muito religiosa, que é contra tudo isso, assim, sabe? Uhum. Então, talvez seja bem, bem complicado, assim, mesmo pra uma cabeça de uma pessoa mais antiga assimilar os tudo. Estados Unidos nos anos 40, 50, 60, 70, daria pra dizer que eles ainda eram... Ainda não, eles ainda são, né? Eles eram bem religiosos no sentido mais tradicional da coisa. Então havia tipo... muito... Lembra daquela história que um cara contou pra gente nos comentários do vídeo? Eu lembrei disso agora, tipo... O cara olhou pra cima, viu assim, o pai dele cutucou o pai dele olhou pra cima também. Eles viram ali o OVNI, daí ele olhou pro pai dele e falou: pai, você viu? Dele, não, e você também não viu. Exatamente, tipo, se você Então, vê, tipo- se você fala sobre isso, antigamente você era taxado de louco. Hoje em dia ainda Também. tem muita gente que taxa a gente de Infelizmente, doido, né? mas é aquela coisa, tipo, é 2 trabalhos, assim, sabe? Eu vou ficar de cara por causa disso? Não vou, entendeu? Eu quebro todo mundo na porrada. Nada, você é sossegadinho, para de miguete, Dani. Não, tô brincando. Gente, mais ou menos isso que a gente tinha que falar. A gente contou umas teorias que a gente acredita assim mais no final. A gente contou o começo do envolvimento, porque, assim, quando a gente tava falando lá no começo sobre umas provas do cara que ia pra Bentworth, não lembro agora. Esse evento que a gente tá se relacionando, que a gente conversou aqui no começo do episódio sobre várias pilhas de provas, aconteceu não tem muito tempo atrás. Eu acho que foi em torno de um mês atrás. Lembra que teve uma reunião sobre ufológica, teve sobre... uma há pouco tempo atrás, teve outra alguns meses atrás também. Foi a mais recente. Essa mais Lá recente. eles discutiram muito sobre essas provas e, se eu não me engano, ou Charles Houghton ou Salas, que ainda tá vivo, falou sobre algumas coisas. O Robert Salas, eu tenho certeza que Foi tá. um dos dois. Eu não acompanhei, mas eu vi que saiu tinha até o ao vivo no YouTube, bem interessante. Aham. Mas, gente, então a gente falou sobre... Vamos recapitular. A gente falou sobre um pouquinho sobre essa coisa aí de documentos, né? Uhum. A gente contou 2 histórias, somente nos Estados Unidos. A gente nem foi muito estender muito, porque é muita história, muita coisa. E a gente contou também o porquê da importância que eles dão tanta importância para esse lance de mísseis nucleares, nuclear em si mesmo, né? E o porquê a gente acredita que eles se interessam tanto, que também não é um motivo só para nós, mas que a gente Pra eles poderia também. acabar Afetando, né? cagando no Cagando o sapato deles lá, sapato entendeu? deles, né? Então é basicamente isso. Esse foi o episódio de hoje, mas antes de terminar, eu vou contar o Resumation Lemonade. Eu gosto da parte do Resumation E daí Lemonade. quem não vê o episódio já cola, né? É. Então assim, gente, durante a Guerra Fria, onde os mísseis nucleares estavam em alta, acredite-se que os extraterrestres desarmaram várias ogivas como se fosse nada. Nada. Se fosse um caso, tudo bem até, mas diversos relatos de pessoas ligadas à aeronáutica e afins confirmaram a presença de OVNIs em locais onde lançamentos e testes nucleares ocorreram em várias épocas diferentes.
Falamos também que uma bomba nuclear poderia, teoricamente, afetar outras dimensões e essas dimensões seriam de suma importância para esses seres vivos, teoricamente, né, de outro planeta, teoricamente, por motivos de locomoção ou, né, ou alguma outra coisa. A gente não sabe. A gente não consegue compreender. Não temos. Então, isso faz com que a teoria da interdimensionalidade seja cada vez mais plausível. E os oficiais da Força Armada continuam escondendo provas da gente para fazer uma Playboy espacial. Playboys. Uau! Uau! É isso. E aí, gostaram? Gostaram? Eu gostei muito. Eu gostei bastante. É uma Eu acho que pena nós que a gente não estamos tem parabéns. 5 horas para falar sobre isso, porque é um assunto para 5 horas. Exatamente. Tipo, tem tanto material. Tipo, a gente já viu tanto documentário sobre esse tipo de coisa. É. E, cara, você começa a pesquisar A e é o que mais relação tem, de extraterrestre com míssil nuclear é clara. Aham. É bem óbvia. É bem óbvia. Sim, desde que a gente começou a se Desde que a interessar, gente começou a anos, se interessar. assim, por esses assuntos, tipo, a gente sempre vê relatos muito doidos, assim, sabe? Então, gente, se vocês gostaram do episódio, por favor, se inscreva, deixe seu like, siga lá no Instagram, @papo.estelar, siga o ETzinho que deve estar com as calças na mão. Oh, não tá não, tá ligadão. Tá ligadão. Tá liga 10. Então segue a gente lá, segue o Dodô The Gogs, Doblas. O Douglas, segue o Douglas. Né? E se você não deixou o like no começo do vídeo, essa é a sua última chance pra deixar aqui agora antes do vídeo acabar, entendeu? Se inscreve no canal e pá, faz a frente aí pra nós. Faz a frente. Compartilha Então- nos stories lá no Instagram, as coisinhas Então, também. compartilha. Ai, por favorzinho, a gente reposta lá, prometo. Amandinha, o que a gente vai falar no próximo episódio? Aí a gente vai falar sobre o que é o tempo. Um papo extremamente doido, filosófico. Cara, esse sobre o tempo, já tinha um tempo que a gente queria, né, falar sobre uma parada, já tem mas um tempo assim, que a gente queria falar já sobre tem o um tempo, exatamente. E cara, falar sobre o tempo é muito A louco. gente vai falar sobre o tempo com o que ele pode apresentar com realidades paralelas, o que é o tempo na relação de consciência, a nossa percepção do tempo. Diversas coisas a gente vai discutir sobre o tempo, contanto que dê tempo, porque o tempo está acabando. Tá passando lá. Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar Namastê, até o meus final. amigos, muita paz a todos e... Zoom!